Não falarmos de maneira clara, porque o confronto da palavra, quando nós olhamos o confronto de uma palavra de Deus para a minha vida, eu vejo que Deus, Ele me ama, porque Ele quer que eu conserte algumas situações, para que eu possa entrar dentro do padrão dEle. Então o confronto, ele me faz refletir naquilo que eu estou vivendo, naquilo que eu estou passando, na minha situação atual. E nós muitas vezes precisamos diariamente, em várias áreas da nossa vida, ser confrontados, para que haja mudança. Então nesta noite nós vamos falar um pouco de família, e eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui você já sabe. Você já tem o conhecimento, você já participou daquilo a qual eu vou estar mencionando, o que a Bíblia nos traz como família. Hoje nós estamos vendo, às vezes nós somos procurados para algumas conversas, para alguns aconselhamentos, e nós sentamos, fazemos uma mesa redonda e vamos ver que o conceito não está dando certo, porque estamos mudando o conceito de Deus. Não está dando certo porque o conceito que Deus tem para determinada situação está sendo transformado e adaptado na minha condição. E Deus, Ele não aceita a adaptação na sua palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é sim, sim e não, não. O que procede disso é maligno. Não tem como eu adaptar alguma coisa na palavra. E nós vamos olhar dentro da palavra de Deus algo que você já conhece, que você sabe, que um dia você até sonhou, né, em manter essa instituição família para até que a morte o separe. Nós vamos olhar esta situação, e eu quero que você entenda, irmãos, que esta palavra, eu confesso aos irmãos, né, tirei um tempo, olhei um pouco de família da atualidade do mundo, olhei um pouco de família da atualidade cristã, e busquei um pouco, e eu assim, confesso, estou assustado até agora com tantas coisas, heresias e adaptações que o homem está tentando trazer para a palavra de Deus. E Deus não aceita isso. Deus não aceita isso. Nós não temos como trazer adaptações mundanas para a Bíblia. Deus não aceita. Então, nesta noite nós vamos rever alguns versículos bíblicos conhecidos pela igreja, conhecido por você que é pai, conhecido por você que é mãe, conhecido por você que é filho, conhecido por você que é marido, conhecido por você que é esposa e conhecido por você que é filho. Amém? Graças a Deus. Então, dentro disso, eu gostaria que você fechasse os seus olhos mais uma vez, e nós vamos orar. Eu creio que Deus, dentro de tudo que nós vamos falar aqui, de tudo que nós vamos fazer, eu creio que Deus vai fazer algo especial na sua vida. Eu creio nisso. Porque a palavra de Deus, ela é para transformar, ela é para curar, ela é para salvar, ela é para trazer vida e não morte. Senhor nosso Deus, ó Deus, nesta hora, Pai, eu quero pedir ao Senhor, Deus, que desde já, Pai, a Tua igreja, Senhor, seja preparada pelo Teu Espírito Santo, Deus, porque é Ele, Pai, é que faz a obra. Ó Deus, o Senhor um dia me escolheu como ministro, como pastor, ó Deus, a este lugar.
Mas estas ovelhas, ó Pai, ela não me pertence. Ela pertence ao Senhor. O que eu estou aqui, ó Deus, é pedindo ao Senhor que use, ó Pai, a minha vida, Senhor, com graça, com misericórdia, com compaixão, Senhor. Porque eu sei um dia, Pai, segundo a Tua palavra, Senhor, eu vou ser cobrado, ó Pai, por estas vidas. Eu não quero ser submisso, Senhor, ó Deus, de não dizer a verdade, Pai, para que no dia, ó Deus, a qual eu encontrar com o Senhor, Deus, eu não ter dívidas para com o Senhor a este respeito, Pai. Me ajude e abençoe a Tua igreja a entender a verdade, Pai. Porque a Tua palavra diz que, conhecendo a verdade, nós seremos libertos, Deus. Por isso, nesta noite, em nome de Jesus, Pai, nos abençoe para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Irmãos, como eu disse, nós vamos dar uma percorrida em alguns versículos conhecidos. E dentro do tema família, onde a gente às vezes é levado para conversar, para aconselhar, para ouvir algumas situações, nós encontramos com algumas situações, muitas vezes, né, que não tem, que falta o respeito familiar. Em muitas vezes, em muitas situações, onde a crise familiar, a crise matrimonial, ela chega por causa da falta de respeito. Que é isso, pastor? Esposa não respeitando o marido, marido não respeitando a esposa e filhos não respeitando os pais. Então, em muitas vezes, nós deparamos com a falta de respeito e por isso se instala a crise na família. Porque não reconhecemos o nosso lugar. Eu, na minha casa, eu tenho um lugar que eu tenho que reconhecer que este lugar é meu. Eu tenho que fazer o meu papel. A mulher tem que reconhecer o seu lugar, que aquele lugar na casa é dela. E ela tem que exercer o seu papel. Os filhos, reconhecer que dentro da casa também ele tem o seu lugar. E ele tem que reconhecer o lugar que é dele. E se tiver a falta de respeito, eu vou usar a minha família, a minha casa. A pastora Tânia, ela entrar em uma área que sou eu que tenho que fazer, que sou eu que tenho que atuar, que sou eu que tenho que falar, vai criar-se um atrito. No primeiro momento, não. No primeiro momento vai ser ótimo. Resolveu-se um problema. Mas o inimigo entra nisso. É neste primeiro momento, muitas vezes, que nós abrimos vaga para que o diabo entre na situação, na família. Porque pode se criar ali naquele primeiro momento uma falsa autoridade de quem quebrou a regra. Eu entrei, eu consegui fazer, e agora daqui para frente essa parte eu faço. Não, engano. Nós temos que tomar cuidado dentro desta questão. Cada um de nós temos um papel fundamental e exclusivo dentro da nossa casa. Se atropelarmos isso, nós saímos daquilo que Deus ele tem para cada um de nós dentro do papel que temos que fazer. Então a falta de respeito e a palavra respeito, ela tem muito significado que nós podemos trazer para nossas vidas, né? A falta de respeito, o significado pode ser, né? Quem tem respeito tem apreço, tem consideração, tem acatamento, tem obediência, tem submissão,
tem reverência, tem relação, tem medo e temor. O respeito, quem tem respeito tem tudo isso. E se falta alguma coisa desse contexto dentro do ciclo familiar, começa-se a quebrar regras. Então, muitas casas, irmãos, muitas situações que nós deparamos, né, a primeira coisa é isso. É o respeito que temos que ter um para com o outro. É reconhecer o seu papel, reconhecer o meu papel dentro da minha casa. E assim nós vamos ter uma casa que vamos caminhar para a prosperidade, para a bênção, para a cura, para a libertação, para a salvação, porque nós estamos dentro do princípio da palavra. E como seria a família se todos respeitassem? Como seria a sua casa se todos respeitassem o seu espaço dentro do contexto bíblico familiar? Será se na sua casa, na minha casa, na nossa casa, tivéssemos esse respeito familiar, como seria a minha casa? Pensa um pouquinho aí. Como seria a sua casa se você respeitasse o espaço da sua esposa? Como seria a sua casa se você respeitasse o espaço do seu marido? Como seria a sua casa se nós, filhos, respeitássemos o espaço dos nossos pais? Será que estaríamos enfrentando situações a qual estamos enfrentando agora? Será que a luta que eu estou vivendo dentro da minha casa, se eu respeitasse os espaços, eu estaria vivendo essa luta agora? Será que a dificuldade que eu estou vivendo na minha família, se eu respeitasse o que a Bíblia me ensina como família, será que eu estaria vivendo isso agora? Com certeza não. Então eu quero deixar essa pergunta: como seria a nossa família se todos nós nos respeitassem uns aos outros? Pai, mãe, filho, marido, esposa, filhos. Como seria a nossa casa? Seria uma maravilha. Seria muita bênção. Seria muita vitória. Seria cântico de louvores todo momento. Se nós respeitássemos o espaço da forma que o Senhor nos pede. E o apóstolo Paulo, ele escreve as suas cartas sobre os diversas formas, né? Os deveres domésticos. O apóstolo Paulo, ele escreve as suas cartas sobre os deveres domésticos. E tem uma palavra para a mulher, que tem uma palavra para o homem e que tem uma palavra para o marido. Abra a sua Bíblia. Eu não quero só ler, abra a sua Bíblia lá no livro de Efésios 5:33. Efésios 5:33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Primeiro ponto. Eu quero pegar a parte B deste versículo. Pode ficar tranquilo, que vai ter para o homem também. Eu quero pegar a parte B deste versículo. E diz: e a mulher trate o marido com respeito. Reflexão para as mulheres: como você tem tratado o seu marido? Como você tem tratado o seu esposo?
Irmãos, isso é muito sério. Eu tenho certeza que você tem o conhecimento dessa palavra. Porque muitas vezes nós até brincamos, né, no contexto de submissão, que a mulher tem que fazer, que a mulher tem que... Não. Não é dentro dessa questão. Aqui a palavra diz que o apóstolo Paulo, numa das cartas que ele escreve, ele diz, olha, mulher, tratar com respeito o teu marido. E é um dos pontos que não tem acontecido. E por isso, muitos lares estão sendo desfeitos. Muitas casas estão sendo destruídas e muitas portas que o diabo tem entrado por ela. Porque não tem dado o devido valor à palavra de Deus. Também nós vamos... Filhos, respeite os seus pais. E seu pai e sua mãe. Efésios 6, 2. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com a promessa. Honre o teu pai e a tua mãe. Como que os filhos têm agido dentro desta palavra? Muitas vezes nós vemos, eu vou dizer no contexto a qual muitas vezes a gente tem que interferir dentro de alguns pontos, né? Em questão família. Muitas vezes nós temos chegado em lares que tem aquela simpatia de filho, né? Ele vai, olha, irmãos, eu já fui criança, né? Já fui jovem, hoje eu sou meia idade. Né? Então, às vezes nós sabemos dentro da nossa casa, né, em determinada coisa que eu quero, para quem eu peço. Tem situações que eu vejo que, né, não, a pastora Tânia ela é mais maleável, aí os meus filhos, não, eu vou em mamãe. Tem situações que o pai é mais maleável, não, aí eu vou em papai. Eles não são bobo, eles conhecem e eles sabem aonde vai. Mas o que cabe a nós pais, para que nós não caímos nessa, vamos dizer assim, esperteza, né, dos nossos filhos, está em comunhão, está conversando um com o outro. É não liberar sem primeiro entrar em consenso, pai e mãe. É não deixar que eles venham nos manipular na situação, olha, mamãe deixou, papai deixou. Mas você deixou? Não deixei, porque... Você deixou? Não, eu deixei, porque você sabe, né? A gente também... É? Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado nessa questão. Então os filhos têm que honrar os pais. Não é um pai ou a mãe. Ou de vez em quando me convém o pai, ou de vez em quando me convém a mãe. Honrar os pais, pai e mãe. Porque é um mandamento que vai trazer promessa para a sua vida. E uma das promessas que esse mandamento traz é vida longa. Vida com excelência. E como nós, os filhos, têm se comportado dentro deste contexto bíblico de honrar pai? Hoje, as crianças de 8 até 8 anos desceram, de 8 anos ficaram justamente um tema família. E nós não viemos pensar que criança de 9 anos não está sabendo mais como, né,
um dito bem popular: dá o tumé no pai ou na mãe. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. E os filhos, eles têm que honrar os pais. Senão, hoje nós estamos vendo muitos jovens se perderem. Muitos jovens morrendo muito cedo por falta de honra aos pais, por desobediência aos pais. Filhos, obedeça aos vossos pais. E pais, não provoqueis vossos filhos a irá. Versículo 6, Efésios 6, 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criam-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Também está acontecendo muito isso, né? Pai irritando os filhos. Irmãos, todas as vezes que nós, pai, irritamos os nossos filhos, acontece pecado duplo dentro da casa. Acontece o pecado dentro da família quando nós irritamos os nossos filhos. Quais? Primeiro, nós estamos descumprindo aquilo que o Senhor mandou que a gente faça, que é não irritar. O primeiro pecado já está aí, você irritar o seu filho. O segundo pecado é que vai trazer uma consequência do seu filho para com você. Então você como pai peca e você como filho peca. Os dois pecaram, abriram-se portas. Abriu-se portas, o diabo entra. O diabo entrou, o que ele veio fazer? Matar, roubar e destruir. É a função dele. Então nós, como os pais, nós temos que tomar cuidado também. Às vezes nós, pais, achamos que temos toda a autoridade. Temos, né? Toda a autoridade, mas temos que saber usar a autoridade que temos. Nós, como pais, temos que saber usar a autoridade que o Senhor já tem nos dado, que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Então nós temos que também cuidar para que a gente não venha fazer, né, que os nossos filhos se percam. Como? Irando-os. Temos que entrar neste consenso. E para nós orarmos aqui acerca da família, 1 Pedro 3,7. Tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. 1 Pedro 3, 7. Vamos lá. Do mesmo modo, vocês, marido, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Para nós, marido, tratar com quê? Com dignidade. Tratar com respeito. E a pergunta que eu deixo: como você tem tratado a sua esposa? Como que você tem tratado a sua esposa? Você tem tratado ela com dignidade? Com respeito? Porque se assim também não for, mais uma vez sairemos do contexto bíblico que o Senhor tem
tem nos ensinado. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele deixou, usado pelo Espírito Santo, deixou conselhos para que nós pudéssemos criar uma família segundo o propósito e o projeto de Deus. Hoje muitas famílias estão sendo destruídas porque têm usado o conceito família segundo o projeto mundano do mundo e não tem trago nada de bom para casa. No primeiro momento é maravilhoso, todo mundo sorri, todo mundo bate palma, mas quando os problemas começam a aparecer, quando as situações, começam a surgir, aí sim nós vamos ver que não valeu a pena. E muitas vezes já é tarde. Muitas vezes já é tarde. Já foi se instalado uma situação que já está irreversível. Então, um conselho nesta noite que o Senhor, Ele nos dá, como marido, como mulher e como filho: observe a palavra de Deus dentro da sua casa. Fique no lugar a qual é seu, que pertence a você. Marido tem o seu papel, esposa tem o seu papel, e filhos também têm o seu papel. E se todos se respeitarem dentro do conceito que a Bíblia está nos ensinando hoje, com certeza nós vamos ter uma IDPB Montreal.